Eu lembro quando eu ouvi essa frase, é muito comum, né? Qual o seu propósito? Qual o seu propósito? E aí é muito interessante porque a gente chega numa conclusão muito parecida, né? O meu propósito é ajudar pessoas. O seu também, em algum momento, se já refletiu, veio alguma coisa nesse sentido? Me coloca aqui, né? O propósito é ajudar pessoas. Tá, eu quero te deixar isso muito claro, como isso funciona. E por que a gente tem essa ideia? Legal, é ajudar pessoas de que forma? Aí eu tenho que primeiro me completar, entender quem eu sou, aquilo que eu resolvo, que é único, o meu papel no mundo, para poder ter uma realização com sentido maior. Então, nós nos realizamos na contribuição que fazemos com as pessoas, com a vida das pessoas que nos tocam. É com aquilo que nós construímos nelas, que nós imprimimos no mundo, algo que veio aqui, uma ideia, uma forma, um desejo de fazer alguém sorrir, ou de qualquer coisa, que quando imprimimos isso e vemos isso no mundo, a vida começa a fazer algum tipo de sentido. Não é aquilo que você faz, a profissão que você tem, não é aquilo que você quer, a casa melhor, mas é como você coloca uma parte desse mundo interno impresso no mundo externo. Quando alguém se beneficia. Vamos entender, então, essa ideia do propósito. Né? Um conto que mudou muito minha vida, e que foi uma porrada quando eu ouvi, é um conto muito interessante que impacta hoje como eu vivo, como eu trabalho no meu consultório com os meus pacientes, como eu educo minhas filhas, como eu faço a minha relação também acontecer. Esse conto é um conto de Dostoiévski, que é um pensador russo do século XIX, século XVIII, e naquele momento as pessoas não podiam ter opinião. Eles estavam vivendo lá um regime fechado dos czares, e o Dostoiévski ele começou a escrever, e ele queria falar do pensamento. Ele foi um dos pensadores existenciais, que é muito do que a gente está vivendo essa semana, questionar a minha existência, e ele foi fazendo livros desse, no movimento que tinha, até que ele foi preso. Né? Resumindo a história, prenderam ele junto com outros que estavam no movimento, tentando levar conhecimento, tentando levar informação para o mundo. Ele vai para a prisão, ele passa alguns meses lá, até que o czar toma uma decisão. O czar diz assim: todos eles vão para o pelotão de fuzilamento. Então eles pegam aquelas pessoas, Dostoiévski entra na fila para morrer, e aí ele vai escutando os tiros. Isso é um caso real, tá? Aí ele chega na vez dele, ele para no pelotão, dá um tiro para cima e fala: o czar te mandou para uma prisão na Sibéria, você vai ficar lá. Era o lugar mais inóspito do mundo na época, sem estrutura, sem aquecimento. Ele chega naquela prisão, no lugar onde estavam as piores pessoas do mundo, e ele estava lá naquela prisão, e ele vê como o ser humano no seu ato relacional de maneira mais profunda possível. Ele vê lá as pessoas, né, tendo as suas dinâmicas, e tinha um castigo lá. O castigo era o seguinte: quando a pessoa ela não seguia as regras da prisão, ela era obrigada a fazer uma tarefa. Ela tinha que pegar um carrinho de obra, ela tinha que encher esse carrinho de obra de areia, atravessar todo o pátio, virar o carrinho, esvaziar ele, aí encher o carrinho novamente e ir até o outro lado do pátio. E aí ela virava novamente e esvaziava. Ela passava o dia enchendo o carrinho, indo para um lado e para o outro, enchendo e esvaziando, enchendo e esvaziando. Essas pessoas tinham o que fazer, ela tinha uma ocupação naquele dia, ela tinha uma ocupação, mas as pessoas que tinham esse castigo, quase todas acabavam cometendo suicídio depois de um tempo, ou ficavam altamente doentes. E o que eu quero que você entenda sobre esse conto, sobre isso que nós começamos aqui, a aprofundar essa ideia, né, de levar areia para um lado para o outro. O propósito que você tem para a sua vida não é na coisa que você faz, não é ter algo para você fazer, mas é o sentido que tem aquilo que você faz. Vamos pegar essa chave. O propósito que você tem para a sua vida não está em ter algo para fazer, mas o sentido que você tem naquilo que você faz. Quantas pessoas estão hoje, gente, que vão de segunda a sexta-feira, acordam, vão para o trabalho que não faz um sentido nenhum, chegam em casa, estão vivendo uma relação que está quebrada, aí vão para casa, pagam os boletos, não conseguem ter as contas, e estão vivendo aquilo. O que elas estão fazendo? Levando areia de um lugar para o outro, esvaziando e voltando. Elas estão fazendo alguma coisa? Sim, elas têm uma atividade, um horário para acordar, um horário para chegar, que é algo mais parecido com escravidão do que isso. Elas estão lá mantendo uma vida, mas elas pararam de acreditar que elas têm algum sentido na experiência que elas podem viver. O sentido e o propósito para a sua vida, ele não vai estar naquilo que em ter algo para fazer, mas ter sentido naquilo que você faz.